de Mateus, o capítulo 10, o versículo 7. O reino de Deus está próximo. Sabe quando você está andando no deserto e você não vê nada, nenhuma possibilidade de alguma coisa perto de você, nenhuma água para beber? Ninguém aqui passou por essa situação. Talvez você já tenha visto isso em filme. Imagina você, uma pessoa no deserto, morrendo de sede, precisando de ajuda, e não tem nada, nenhum lugarzinho para beber uma água, nada para poder ele se abrigar, nenhuma sombra, nada. Essa palavra aqui é para nós que estamos no deserto da vida, procurando socorro, ajuda, uma sombra. Na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, toda vez que vem o termo sombra, a sombra, uma nuvem, é sinal da presença de Deus, para que o povo pudesse viver no deserto. Aí a sombra, a nuvem, cobria o povo e o povo se fortalecia. A nuvem, aquela sombra sobre o povo de Deus, e o povo de Deus ficava confortado. Aí caiu um pouquinho de água, o povo bebia aquela água. Mas se não caísse água, não tinha problema não. Deus providenciava outra forma, a água que saía da rocha, e aquele povo bebia a água mais pura que alguém poderia imaginar. Uma nuvem é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. A água é Jesus que fala: eu sou a água viva. Ele disse isso para a mulher na beira do poço. A mulher queria água, e Jesus disse para ela: eu sou a água, bebe esta água, nunca mais você vai ter sede. A palavra começa assim: tudo isso está próximo de nós. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é isso aí. O reino de Deus é isso aí. Deus está próximo de nós. Próximo significa ao nosso alcance. Isso que significa próximo. A palavra diz: o reino de Deus está próximo, ao nosso alcance. Não está longe. Não precisa você sair correndo, que nem um desesperado. Não precisa não. É só você se acalmar, se abrigar na presença de Deus, sossegar na presença de Deus e deixar Ele agir. Aí você vai sentir o poder do reino de Deus, o sossego do reino de Deus. Você vai ter alimento para matar a tua fome. O alimento é Ele mesmo, é Jesus. Você vai ter ar para respirar. Sabe quando você está sufocado, mas sufocado, não aguenta mais. Aí Deus é aquele ar, aí você respira de novo. Eu tive um problema sério na minha vida. Eu sobrevivi a um terremoto em 2010, no Haiti. Eu lembro bem do terremoto, e eu lembro das consequências do terremoto: a depressão, a ansiedade, você querer respirar, você não conseguir, você ter medo do futuro, o presente ficar confuso. Há um dia, o bispo Dom Paulo Mascarenhas Roxo, que agora tem 92 anos de idade, no dia que encontrei com Dom Paulo,
quando voltei do Haiti, num desses encontros de padre, o Dom Paulo percebeu que eu estava assim meio com dificuldade de respirar. Ele percebeu que eu estava com a ansiedade exageradamente forte. Ele disse para mim: eu vou te ensinar algo a fazer. Respira fundo, padre, e vai soltando devagarzinho, devagarzinho. Respira de novo, fundo. Solta de novo, bem devagarzinho. Sem pressa. Respira. E solta. Aquele exercício. Aí depois fui para casa e resolvi fazer aquilo que me fez tão bem. Mas ao tempo que eu respirava, eu falava: Ave Maria, cheia de graça. Eu ia misturando aquele momento, aquela terapia, com a espiritualidade. Era para parar de respirar um cadinho, quer dizer, respirar fundo, segurar e soltar. E naquele exercício eu rezava um cadinho, falava Jesus. E aquilo foi sendo curado. Não foi apenas o exercício, mas foi Deus agindo. Você vê que às vezes você pode receber uma recomendação. Diz que a caminhada é uma beleza, mas caminhar com a cabeça atormentada não vai adiantar nada. Aquela irmã nossa, a dona Nair, né, dona Nair? Ela gosta de correr. Essa semana ela foi correr e caiu, e machucou o joelho dela e quebrou o celular, né, dona Nair? Ela estava contando para o padre. Caminhar é bom, correr é maravilhoso. Ah, mas quando você junta essa atividade humana, que cuida do corpo, com a espiritualidade, aí você não corre, aí você voa. Mas não é no sentido de correr firme, muito, não, é voar no sentido de encontrar respostas para os problemas seus. Sabe que nós precisamos de respostas para os nossos problemas. Aqui nós encontramos a resposta para os nossos problemas, mas também nós encontramos no exercício diário, na caminhada diária, na ida para o trabalho. É Deus, é a oração. Quando você caminha, quando você dirige, quando você vai para lá, quando você vai para cá, quando você vai deitar. Quando Deus se mistura, quando o reino de Deus está próximo, tudo é possível. Quais são as consequências? Veja lá, as consequências quando o reino de Deus está próximo. Tem consequência. Quando você caminha e respira o reino de Deus, quando você vai trabalhar respirando o reino de Deus, quando você vai para a tua casa respirando o reino de Deus, quando você dorme respirando o reino de Deus, quando ele está próximo, aí tem consequência. Eu vou ler as consequências. Os doentes são curados. Quando o reino de Deus está próximo, a cura está próxima. Quando o reino de Deus está próximo, os mortos ressuscitam. Para os queridos irmãos que sofrem a perda de um ente querido, 7º dia, você pode dizer: padre, mas isso não é verdade, padre. Faz 7 dias que morreu um irmão, uma irmã. Mas eu estou vos falando aqui da ressurreição. Não é da reencarnação. Não, eu não estou falando de reencarnação, porque nós somos católicos, cristãos. Eu estou falando de ressurreição. É um fim para os pecados, é um fim para o sofrimento, é um fim para o desespero, é um prêmio, é uma mansão no céu, é uma casa no céu. Jesus que fala: eu vou e vou preparar para os meus, amados meus, uma mansão no céu, uma casa no céu, um lugar gostoso, onde o teu sofrimento acabou.
os teus tormentos. Eu sei, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós não conseguimos alcançar esse entendimento. Eu posso ficar aqui a noite inteira, eu posso me desgastar na pregação aqui, a compreensão não vai acontecer. Até porque se eu falar aos irmãos, acho que alguns aqui vão falar: ô padre, o senhor está nos entusiasmando a morrer? Não, nada disso. Eu estou vos entusiasmando a viver demais da conta, a viver fortemente, intensamente, a respirar, a não aceitar a depressão, a não aceitar a ansiedade, a não aceitar a morte barata. Não. Eu estou entusiasmando você a viver, para morrer com dignidade. E aqui eu lembro, desculpa, quando o padre fala isso, eu lembro da minha mãe, que vive com intensidade, que vive com poder. Depois de várias sessões de radioterapia, não se entrega, vive, mas vive, mas vive, mas vive. Quando as pessoas, quando os irmãos sabem que o reino de Deus está próximo, ele vive demais da conta. E depois dessa vida, ele vive vida eterna. Não existe morte para aquelas pessoas que o reino de Deus está próximo. Não, a morte não é para nós. Escuta, parece estranho, mas não é. O que eu vou falar é uma verdade plena. Nós não vamos morrer, nós vamos passar pela morte. É outra coisa, gente. Passar pela morte. Passar pela morte é uma passagem. Nós não vamos morrer. Por isso, quem tem o reino de Deus próximo recebe cura. Quantas vezes fui curado? E você? Quantas vezes você foi curado? Dá para contar nos dedos da mão e do pé? Se eu for falar para os irmãos quantas vezes eu fui curado, eu não consigo. Se eu juntar os dedos da mão e os dedos dos pés, eu vou precisar da ajuda do dedo de todo mundo aqui da igreja. Eu fui curado de doenças do coração, eu fui curado de doenças terríveis na infância, eu fui curado de tantas e tantas dificuldades para estudar, eu fui curado de um terremoto, saí vivo, eu fui curado de carro encapotado, eu fui curado de carro batido no barranco, eu fui curado de acidente batendo num caminhão. Mas vou contando aqui, vai juntando assim, acabando os dedos, tem mais. Mas se eu fosse como, vou contar mais não. Fora os irmãos que foram curados, os amigos, os parentes, o pai, a mãe, o pai. O pai já faleceu. Quantas curas você já recebeu? Quantas? Lembra do bem que aconteceu. Quem tem o reino de Deus próximo é curado. Quantas curas recebemos? Ressuscita. Nós vamos ressuscitar. Essa aqui eu quero falar com força. Eu queria que você também falasse para Jesus: eu vou ressuscitar. Mas vou mesmo. Você acha que eu vou ficar aqui? Eu não. Diz que os mais fortinhos chegam aos 100. Eu já passei da metade do caminho, já estou com 52. Eu já estou na expectativa de vida eterna faz tempo, sabe? Faz tempo. Porque o reino de Deus está próximo. Viva na expectativa do reino de Deus, da vida eterna, que os teus dias serão maravilhosos. Aí diz que os demônios serão expulsos. Claro, qual o demônio que vai ficar perto de uma pessoa que o reino de Deus está próximo? Me fala. Qual coisa ruim vai ficar perto de uma luz irradiante? Não tem jeito. A você, querido irmão, e a todos nós, o reino de Deus está próximo de nós. O diabo vai sair correndo. Imagina que o diabo fica. O diabo gosta de buraco.
O diabo gosta de toca. O diabo gosta de fundo de poço. O diabo gosta do abismo. O diabo gosta dessas coisas. O reino de Deus não. Quando o reino de Deus está próximo, o diabo sai correndo, desaparece. Aí a graça acontece. De graça você recebe, de graça você dá. Não tem aperto não, não tem aperto nenhum. Você recebeu de graça. Aí de graça você é caridoso, você é gentil, você é bom, bom pai, bom marido, boa esposa, bom filho, porque de graça recebeste. O reino de Deus está próximo de você e você percebe que ele é teu, porque Deus vai te dar. Aí você não se amarra no dinheiro que você ganha, na casa que você tem, no carro que você conseguiu comprar. Não tem ganância, não tem exagero, não tem nada, 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 nada. Porque o reino de Deus, imagina, você está vendo o reino de Deus, porque ele está próximo. O que vai te segurar? O que vai te amarrar? Porque tem gente que não vê o reino de Deus. O reino de Deus está longe. Tem gente que está mais próximo do inferno do que do céu. E você, dá para perceber, quando uma pessoa está muito próxima do inferno, ele não consegue fazer a caridade. Ele não consegue cuidar da mulher, do marido, da esposa, não consegue. A vida dele é beber, é fumar, é drogar, é jogar, é bagunçar. A vida dele é uma desgraça, porque ele está na desgraça. Quando o inferno está próximo, significa que a vida vira uma merda. Desculpa a expressão. Vira uma droga, fundo de poço. Agora, quando o reino de Deus está próximo, curas acontecem, a morte não nos assusta, o diabo vai embora, não fica nem pertinho, a graça vai acontecendo, você vai repartindo. Hoje tem uma moça, uma senhora, que ela trouxe uma sacola, eu até pus aqui a sacola que ela trouxe, e na sacola está cheia de meia novinha, que ela deu para os irmãos de rua. As meias estão dentro de uma caixinha aqui. De graça ganhou, de graça dá. Que aperto você vai ter na vida? Um irmão de rua vai vestir uma meia que você conseguiu dar, uma roupinha, um cobertorzinho que você conseguiu dar. Se você não consegue ser caridoso, você não está com o reino de Deus à vista. Muito pelo contrário. Essa semana que agora, que o frio foi exagerado, eu visitei os irmãos de rua e encontrei um casal, eles estavam indo a pé para Campinas. Aí resolveram dormir em Mogi. Aí eu falei, não durma na rua não, vamos lá, tem uma casa para abrigar vocês. É a Bom Moras, é a associação beneficente Onde Moras, é da Igreja Católica. Aí antes eu fui lá e falei para o moço que cuida da Bom Moras: ô moço, eu preciso de ajuda. Tem um pessoal que está na rua, está frio demais da conta, tem como você acolher? Ficou olhando para minha cara assim. Até ele entender, demorou um bocadinho, mas ele entendeu. É para você? Eu falei, para mim também, mas tem os irmãos também que sofrem mais. Pode trazer? Ah, pode, tem lugar aqui, para descansar um bocadinho, os irmãos de rua. Quando uma pessoa diz sim para o pobre, quando uma pessoa diz sim para as pessoas que vivem sofrimentos, quando você de graça dá, porque de graça você recebe, o reino de Deus está pertinho de você. A Bom Moras, da Igreja Católica, que acolhe aqui em Mogi das Cruzes os irmãos de rua, graças a Deus. Ah, padre, mas eu não posso acolher um irmão de rua na minha casa. Eu sei que você não pode, não dá. Ah, mas você trouxe um cadinho de meia para pôr no pé deles. Você ajuda, você partilha. Enquanto eu estava visitando os irmãos de rua, aconteceu cada coisa. Teve um que, enquanto eu estava ali, chegou pessoas de carro trazendo café com leite. Fiquei olhando assim, falei, nossa, que bom. É, padre, eles trazem café com leite para nós, café com leite quentinho. Ah, que generosidade, que coisa maravilhosa. De graças, receber, de graças dá. Não se entusiasme, quem tem o reino de Deus próximo, não se entusiasme com o que você tem. Tudo vai ficar. Caixão não tem gaveta. No reino do céu,
O reino de Deus não, o reino de Deus que está próximo não aceita Pix, nem cartão de crédito, nem nada de dinheiro, nada. Pelado a gente veio. Eu acho que alguns vão até pelados, né? Eu vi uma vez que estava arrumando o irmão que morreu. Eu achei tão estranho que eles falaram assim: como é que você quer que vai? Porque não dava, esse irmão que tinha morrido, não dava para colocar a roupa certinha. Aí colocaram só um pedacinho da roupa dele assim. Do jeito que você vem, você vai. Está preocupado? Lá em Brasília, quando eu estava lá servindo como capelão militar, eu fui visitar um irmão. E esse irmão, na casa dele, ele falou assim para mim: no dia do seu grande sofrimento, ó padre, quando eu morrer, padre, você faz um grande favor para mim, padre. Sim, senhor. O que o senhor quer que eu faça quando o senhor morrer? Além de benzer o corpo e tal, o que mais que o senhor quer que eu faça? Pega minhas coisas e dá para os pobres, padre. Aí eu falei: faça o senhor em vida. Fala para sua esposa, para os seus filhos. Repare, inclusive o senhor tem muita coisa, viu? Eu já vi lá, a esposa do senhor mostrou para mim os seus aposentos. Rapaz, o guarda-roupa dele era do tamanho dessa igreja. Nunca vi tanta coisa. Ele tinha uns 200 sapatos, 50 paletó, umas 500 camisas, tudo da mesma cor. Eu falei: credo, tá bom. E não é que o danado morreu mesmo? Uma semana, um cadinho morreu. Aí mandaram me chamar. Ô padre, o que a gente faz com tudo isso? Eu devia ter feito em vida, mas tudo bem, faça agora. Distribua para os pobres. Distribuíram os paletós, as camisas. Quando o reino de Deus aproxima de você, essas coisas não existem mais, acabou tudo. Aí no dia da missa de 7º dia, lá na igreja de São Miguel Arcanjo de Santo Expedito, em Brasília, no final da missa, veio alguém da família para dar uma mensagem. Ô padre, olhou para o altar, eu estava no altar. A gente tem uma coisa para o senhor, padre. É. Ele queria ser enterrado com uma roupa bonita que nós guardamos para ele. Ele que escolheu a roupa, uma roupa branca, paletó branco, camisa branca, cueca branca, meia branca. Só que não teve jeito de pôr a roupa nele, porque a forma que ele morreu foi tão complicadinha que ele ficou grande. O caixão teve que ser grande e a roupa não coube nele. Aí a mulher dele teve a ideia: padre, já que ele não foi enterrado com a roupa, fica para o senhor. Eu falei: credo, vamos dar para os pobres. Aí veio a pérola. Essa pérola eu não esqueço nunca dessa pérola. Sabe quando eu falei para ela, eu usei essa expressão: credo, eu não quero não, vamos dar para os pobres. Aí sabe o que ela falou? Deu para ouvir no microfone: mas os pobres não usam essas coisas chiques. Aí eu fiquei olhando para ela e fiquei pensando: ela está mais perto do inferno do que do reino de Deus. Sabe quando o inferno está arrebentando e a pessoa está pertinho do inferno, mas ele não sabe? Depois da missa eu falei para ela: dá para ver o clarão do fogo do inferno na sua cara. A senhora teve a coragem de falar que o pobre não usa coisa chique. Não usa porque você não dá. A gente só dá roupa rasgada, sapato furado, meia furada, cueca sem lavar. A gente só dá bagunça para os pobres. Inclusive quando dá o sapato, ainda dá sem cadarço, coitadinho. Você vai usar o cadarço para outra coisa. A gente é tão miserável. Quando o reino de Deus está longe de nós, a gente é atrapalhado demais da conta. Quando o reino de Deus está pertinho, nós somos bonzinhos. E eu espero que nós sejamos bonzinhos a vida inteira, daqui para frente. Se não foi até agora, seja daqui para frente. Faça o bem feito, porque tem algo grande esperando por você. O reino de Deus está próximo. Tem algo muito grande esperando por você. Não seja miserável. O prêmio vai ser grande demais da conta. Você está vendo? Eu vi agora. Eu não sei se você está acompanhando. Eu não acompanho porque eu não tenho muito tempo, mas eu vejo de vez em quando eu estou sentado no sofazinho, o negócio da Eurocopa. Você já viu a taça que aquele povo vai ganhar? A taça é desse tamanho assim, uma taça enorme, uma coisa linda. Eu ouvi aquela taça. Os jogadores lutam por aquela taça.
Eles ficam olhando para a taça assim, é uma luta danada. Agora, se não me engano, é a Espanha e a Itália que vai lutar por aquela taça. Não sei se é a Espanha, não, Inglaterra e Espanha, Itália vai lutar por aquela taça. Nós não lutamos por taça, nós lutamos por o reino de Deus. E ele está próximo, você está olhando para ela, você está vendo o reino de Deus, está próximo. Próximo, você está vendo. Seja o atleta de Cristo, luta com poder. Não seja miserável. Aquele jogador se entrega. Mas eles dão aquelas deslizadas, eles dão aquele chute, eles se arrebentam. Diz que cada partida eles correm em torno de 10 a 12 quilômetros por partida. Os caras se arrebentam. E nós? Fazemos corpo mole. Que taça nós vamos ganhar? Que reino de Deus nós vamos ganhar? Para algumas realidades, o inferno está mais próximo que o céu. Escuta essa palavra, irmão, e que nós não paguemos por isso. A palavra termina, vou terminar. Quem acolher essa palavra, ele será abençoado. É aqui, versículo 11. Onde a palavra for anunciada e houver dignidade, essa palavra vai fazer força na vida dessa pessoa e grande bem vai acontecer. Agora, se você não aceitar essa palavra, tudo bem, você não aceitou a palavra. Deus não vai poder fazer nada na sua vida. O diabo vai chegar e vai acabar com tudo. Deixa Deus fazer a obra. Aceita a palavra. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa boa. Vamos ficar em pé. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri para te amar. Não precisa perguntar, te adoro. Há um clima todo diferente agora, que aquece, mexe com o coração da gente. Essa palavra, hein? É como um sonho. É como um sonho. Acorda. É como um sonho. Eu me dou por inteiro. Teu é meu coração. E ao teu lado eu sigo. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais tão. Eu quero o reino de Deus. Basta querer pra te ver outra vez. Isso. Diga, eu quero o reino de Deus. Eu quero o reino de Deus. O reino de Deus está próximo de mim. O reino de Deus está próximo. Eu quero viver das realidades do alto. Eu quero viver das realidades, das coisas do alto. Das coisas do alto. Eu vim do céu. Eu vim do céu. E para o céu eu quero voltar. E para o céu eu quero voltar. Amém. Amém. Vamos agora às preces da igreja. Vamos entregar na mão de Deus as famílias que sofrem com a morte do irmão querido, as pessoas que estão internadas no hospital por causa do Covid, as famílias que estão sofrendo.